Boa noite a todos. Vamos dar mais início para a palavra de hoje, e nesse momento vamos consultar a Anabel para fazer a leitura da prece. Anabel. Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fermento velho. Alipai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Existem diversas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos, com íntima identificação com o passado, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nós embebedávamos como um corpo misterioso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vil destruidor do crime, se chamados a obedecer nas ordens do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo do outro, relendo páginas da vida que se foram. Os aprendizes desejais, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento, para a valorização das novas iniciativas. Não guardemos, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual, nas mãos do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. Vamos dar início à leitura da nossa prece, o irmão Raimundo. Elevar os nossos pensamentos para que possamos nos conectar com as forças supremas, porque através das conexões superiores que fazemos nesta terra, e nos ajuda, Senhor, a compreender os nossos propósitos aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a compreender as suas diretivas, para que nela possamos ser felizes. Porque através, Senhor, da obediência às nossas leis, aos nossos propósitos, é que compreendemos o caminho que devemos seguir, para que possamos compreender, Senhor, a verdade que ela está dentro de cada um de nós. Porque a centelha do seu amor, Senhor, que ativa em nós a força, para que possamos vencer e superar os desafios dessa nossa jornada aqui na Terra. Porque tudo na vida está em constante mudança, em constante transformação. Nós sabemos, Senhor, que as mudanças e as transformações mais difíceis são as transformações interiores, para que possamos nos libertar das nossas inferioridades, nos libertar de todo mal, nos libertar de todo o pecado, para que possamos permanecer conectados com o teu amor. Por isso, Pai, ilumina cada um de nós que nos encontramos unidos nessa casa.
seja eles encarnados e desencarnados, Senhor, e acolha-nos em seus braços amorosos, porque somos todos esses teus filhos, Senhor, queremos seguir o caminho do bem, o caminho da paz e o tranquilidade. Por isso, Senhor, segura nas nossas mãos, nas horas graves das nossas vidas, Senhor, para que possamos permanecer firmes no caminho que nos conduz à vida eterna. Que Deus abençoe a bondade e a misericórdia e ilumina também nossa irmã Alessandra, responsável pela reflexão da noite, para que a sua palavra procure nossas almas, nos auxiliando a conduzir as nossas vidas, para que possamos sempre ser os melhores. Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê força, que a tua paz e o teu amor esteja sempre em nossos corações, hoje e amanhã. Deus seja louvado. Porque não é aquela história de Deus Evangelho. Não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-se o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso, os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de orientamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio do holocausto, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes da ciência, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o critério de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semi-material, qual aqui apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, no mesmo passo que as ideias lhes falavam ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os
corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre e o espiritismo é elevado, a alavanca e que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que esse ano de desenvolver os temas, para que se realizem os progressos que estão definidos em Deus. Tem ela de seguir a mesma rota que percorreu as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredita, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem luz. Não, aquelas ideias precisam para atingirem a maturidade e a base de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então abraçarão a ciência, que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. O Espírito israelita, 1861. Bem, mais uma vez, por todo o equipamento, na quinta-feira nós temos aqui exposição sobre a notícia que fazendo com que essa doutrina seja entendida e ensinada por todos. Então vamos chamar a nossa palestrante da noite de hoje, para que ela possa desenvolver o trabalho da nossa irmã Alessandra. Até sua. Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez agradeço o convite do professor Raimundo para me dar a oportunidade de aprendizado junto com vocês. Mais uma noite aqui nessa casa, sobre a acolhida. Nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a cada um de nós, nos dando uma de tranquilidade, e que eu possa passar um pouco do que aprendi, que é muito pouco e se tratando do tema que eu escolhi para hoje. Escolhi falar nada mais nada menos de Jesus, que mesmo em tão poucas horas, mesmo no domingo, ainda há muito que dizer. Então, a pergunta é, quem é Jesus? Para começar, eu vou explicar o que no Espiritismo a gente encontra em algumas leituras, quem foi Jesus antes do planeta Terra existir. Deus, na sua infinita bondade, conduziu os trabalhos para as construções, para existir um novo planeta. Então, do Sol, uma explosão do Sol, uma partícula do Sol, uma luz dele se transformou no planeta Terra por milhares e milhares de anos. E Jesus Cristo foi escolhido entre os cristos da época lá para ser o governador do nosso planeta. Antes disso, muitos de nós, alguns espíritos, viemos num planeta chamado Capela, que estava em fase de desenvolvimento, como o nosso planeta vai entrar, agora na fase de regeneração. Então, o planeta Capela também entrou em regeneração. Então, alguns de nós, espíritos, ainda em fase muito da ignorância, foi preciso sair de lá do planeta Capela e vir para o planeta Terra. E isso gradativamente, aos poucos, que a gente entende que o nosso planeta foi aos poucos sendo povoado e foi aumentando a população como está hoje. Mas Jesus Cristo continuou sendo o nosso governador, ainda hoje ele é. E também nas Escrituras fala-se que Jesus foi um dos pintores, escultores do nosso planeta. Tanto Deus quanto ele, como escolhido para governar, deu a ele a oportunidade também de fazer com que o planeta fosse povoado. Mas Jesus também é o governador espiritual do orbe. Ele também governa mais 3 outros planetas e está em fase de uma nova
uma construção de um novo planeta, para que ele também governe, não sozinho, é claro, nesses segmentos, as falanges de bons espíritos evoluídos, para que possa tomar conta de nós. Nós somos muito fraquinhos ainda, né? Ainda não contamos muito. E ele é considerado a força gravitacional deste homem. Ele é um Cristo, ou Cristo, não, ele é um dos Cristos. Né? Não só existe Jesus como Cristo, no nosso planeta sim, ele é o único, mas em outros planetas também tem outros governantes. E esses também são esses espíritos que já chegam à cristandade, que é aonde ele quer que cheguemos. Então ele veio para cá, veio como homem, encarnou no nosso planeta, para que a gente pudesse evoluir mais rápido. Porque, quer ou não, ele via muito sofrimento e muitas repetições de problemas, de defeitos, a gente repete, volta, desencarna e volta e continua repetindo os erros. Então ele tomou a decisão de se rebaixar o ponto de vir para cá, para o nosso planeta. Então, poucos anos atrás, que 2000 anos para ele, e para a maioria das pessoas que entendem esse negócio de tempo, sabemos que 2000 anos é pouco tempo. Para um planeta tão velho já como o planeta Terra. Então ele se fez homem, materialista, né, materialmente falando, para que ele pudesse vir entre nós e deixar realmente a história realmente acontecer. Como foi dito no Evangelho há pouco, Moisés, né, recebeu os 10 mandamentos. Naquela época era necessário, tantos quantos esses mandamentos foram ditos, para que aquele povo naquela época, que nós vemos de lá, não entendíamos tanto quanto hoje, da maneira que a gente entende hoje. Naquela época, a ignorância era um pouco maior. Então foi necessário um mandamento mais rígido, um mandamento, uma lei mais, vamos dizer assim, mais dura. Hoje, a gente segue o ensinamento que Jesus resumiu. Né? Os 10 mandamentos ele resumiu em 2. O maior próximo a ti mesmo e a Deus, acima de tudo. Então ele resumiu que o amor é o único caminho de chegar a Deus. Se a gente ama, a gente não mata, não rouba, não mente, não trai. Então não precisa de mais nada ali no amor. A lei de Deus se resume só nisso. E Jesus veio nos dizer isso. Ele é o nosso guia, o nosso modelo. O Espírito de verdade que ouvimos muito nos Evangelhos é Jesus. Ele é o Espírito de verdade, porque ele é o sopro divino. Foi ele quem se fez homem, deu a vida para nos ensinar. E por que Jesus foi vivido daquela forma? Quem não sabe, eu vou citar a explicação. Nós ainda entendemos notícias, procuramos notícias, geralmente quando tem de formas graves, de formas violentas, de formas, vamos dizer assim, que chamem a atenção. E dificilmente uma notícia boa vai chamar a atenção da gente como uma notícia ruim. Capela, por exemplo, foi povo para o Rio de Janeiro de várias notícias ruins. Eu até brinquei, mas brinquei hoje que eu queria apagar janeiro da história de Capela, porque foi um dos piores janeiros que me recordo. Então, tu veja a repercussão do negativo. Ela choca, porque a gente teve lá, conhece as pessoas que ocorreram os fatos, choca a quem não conhece, e todos nós sabemos da história. Eu acho que acredito que não é mesmo falar. Não vi ninguém dizer que não. Então, seria desse mesmo jeito se fosse uma história boa? Não seria. Porque a mídia trabalha em cima das histórias negativas, das histórias que chamam a atenção. E foi isso que teve que acontecer com Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido violentamente, daquela maneira cruel, sendo traído por tantos que ele amou, como é que a gente ia saber a história de Jesus? Como é que a gente ia valorizar que Jesus veio para ser para a gente? Então a gente precisou, e ele sabia disso, que ele não podia morrer velhinho, ele não podia morrer de uma coisa natural. Ele morreu na cruz. Isso foi sabiamente estudado e sabiamente oferecido por Deus para nós. Então a gente tem que entender que o sofrimento de Jesus
foi simplesmente por amor e para nos deixar libertar. E aí, ele também veio colocar a lei, né, de Moisés, a lei de Deus na prática. Porque até então só estávamos nas Escrituras. Muita coisa só estava nas Escrituras. Muitos pregavam, mas não faziam. Os fariseus e os saduceus da época, que até justamente por isso crucificaram Jesus. Por quê? Porque Jesus veio lá fazer que a lei fosse tratada. E eles não queriam, eles queriam ser que fosse falado. Porque falar é muito bom. Para eles era muito bom calar a voz daquele que fala a verdade. Foi difícil, mas infelizmente naquela época ele conseguiu. Mas ele não conseguiu porque ele teve o poder. Ele conseguiu porque Deus permitiu. Porque Jesus tinha que deixar a sua história dessa forma. E aí Gandhi cita uma de suas frases que se não existisse nenhum livro no mundo, mas existisse apenas o Sermão da Montanha, já existiriam todos os livros necessários no mundo. Veja só, Gandhi, que não era, né, da religião judia, que não era da religião de Jesus Cristo, mas mesmo assim ele seguiu os ensinamentos de Jesus, porque ele sabia que Jesus é vamos dizer assim, o mestre, o nosso maior exemplo, o ser humano naquela época e hoje o Espírito a ser seguido. E ele disse isso em bom autônomo. Isso não existe nenhum livro, nenhuma escritura para se ler, mas o Sermão da Montanha teria que ser o único que existisse. Porque para ele foi o maior ensinamento de todos os tempos. E nós já ouvimos falar do Sermão da Montanha, né? Todos nós já sabemos algumas passagens do Sermão da Montanha. O que maravilhoso Jesus fez naquele dia, transformou a história de toda aquela Palestina, de onde ele passou vários anos, né, da vida dele. E ele é tão grande, tão poderoso, né, tão pacifista, que ele mudou a história do nosso planeta do antes e depois dele. Né? A gente fala, Sócrates existia mesmo 700 anos antes de Cristo. Mesmo Sócrates e Platão, com tanta importância que tiveram para a gente, como Buda e tantos outros, nenhum deles teve o poder e a força de mudar o tempo. Somente Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus, na verdade, é uma grandeza de difícil medir. Para a gente medir Jesus, seríamos, no mínimo, igual a ele, para a gente saber quanto ele pode, até onde ele pode ir, na sua grandeza, na sua humildade, na sua bondade. A gente vê tantos, né, essas situações que acontecem, de pais, filhos e tudo mais, que para a gente é muito forte, para a gente é muito duro, para eles também. A única diferença é que a gente ainda não entende. Quando citaram essa situação da filha, a mãe julgaram, xingaram, eu muitas vezes procuro ficar um pouco calado e escutar, para que as pessoas não confundam a opinião, né, da gente com o pessoal. Mas assim, tanto quanto a mãe precisa da prece, mas mais ainda que é a filha. Por quê? Porque é a filha que cometeu o crime da mãe. Então, quando alguém me pergunta, se um ladrão entrar na sua casa e tentar te matar, e você pudesse matá-lo, você faria? Eu já respondi isso ao meu esposo, disse que não mataria. Você vai ter morrer por isso, mas acabou. Eu não vim para matar. Eu não vim para morrer dessa coisa. Mas se eu tiver de morrer dessa forma, eu não vou. Se for para defender os meus filhos, talvez sim. Mas para mim, não. Porque eu não teria justificativa. Então, na minha opinião, é essa. Para muitos pode ser, ela é doida, ela não tem noção de fazer. Eu não teria coragem. Porque eu indo ao plano, né, do desencarnado, para o outro plano, eu vou como vítima, não como assassino. Reparem para que cada um vai. Ele não vai para morrer. Ele não vai ser acolhido como eu estou, como eu vou citar. Então, quem precisa da prece de verdade, quem precisa do acolhimento, são os assassinos, são os que fazem mal. É difícil, mas é o que Jesus nos ensinou. Quantas vezes ele pediu para perdoar-nos? 70 vezes.
Difícil. Ninguém vai sair daqui hoje, Jesus Cristo, perdão de tudo. Mas vai sair entendendo o motivo das coisas. O porquê da grandeza dele ser Cristo. Porque a gente tem que entender que podemos chegar até ele sim. Só não. Mas só amor, é tão simples amar. É tão simples, porque é tão difícil para nós o amor, o perdão. Não é só o amor de uma mulher, de marido, de esposa, de relacionamento. É amor até do vizinho que lhe faz mal, que joga o lixo dele na sua calçada, que você vai lá, respira um pouco fundo, faz uma prece e vai catar o lixo. Porque às vezes a gente vai lá e pega de volta e joga lá e está junto nosso jogando o vizinho. Não é fácil ter um vizinho ruim, não sei o que. Mas ele só é ruim para mim, porque ele é ruim. Se ele for ruim na casa dele, mas ele todo dia faz isso, não, todo dia bem. Um dia ele vai perceber que está fazendo errado, que não vai fazer mais. Mas se eu jogo de volta, aí o problema vai acontecer. Tem uma história bem interessante sobre vizinhos. Eu conheço uma ruim, que é lá de Capela, né? Parece que a senhora gosta de coisas extraordinárias. Duas vizinhas me brigaram por causa de lixo mesmo. Uma jogava na porta da outra, a outra não se conformou numa discussão, furou outra de faca de serra e matou. Mesmo uns 20 anos atrás. A família da que matou teve que ir embora toda da cidade, porque a família da que morreu, porque é isso que eu estou dizendo. Como é forte? Eu conto essas coisas para a gente saber a grandeza do ensinamento de Jesus. Que é muito difícil. Não é fácil. E aí vem uma parecida, em que duas vizinhas também chegaram ao momento de se detestar. Uma pegou uma caixa de presente bem bonita, pegou fezes, colocou na caixa, no aniversário da vizinha, e mandou para ela. Está aqui o que você merece. A vizinha, já mais evoluída, pegou também e foi comprar um presente na caixa mais bonita, maior ainda, colocou flores dentro, colocou na roupa e botou, está aqui o que eu tenho para lhe dar. A gente só dá. Precisa mais nada. Então ela disse que só dá flores porque ela tem amor para dar. Ela teve que ela tem. Então, como é lindo o ensinamento dessas pessoas que viram a página do ódio, do revidar. É a página que Jesus criou para a gente ver. É essa página que ainda está difícil de virar. Por isso que a gente ainda está aqui, nesse mundo de expiação. Por isso estamos aqui, nesse sofrimento. Sofrendo com o sofrimento dos outros e com os nossos. Muitas vezes, ficando dentro de um problema pequeno, mas possível. Quantas situações nós vemos pessoas depressivas, às vezes você não vê motivo algum da pessoa esquecer de se amar. Porque o depressivo, na minha opinião, é quando a gente esquece de amar às vezes. Nos preocupamos com o que está acontecendo no mundo, para dentro, de vez de pensar que está dentro. É aonde a gente se perde no caminho e se prende dentro de nós mesmos. Então vamos, gente, acabar com a depressão dos nossos colegas, dos conhecidos, dos nossos parentes, apenas com a palavra. Abrir o Evangelho em casa. Mostrar quem Jesus foi e que veio e que deixou para a gente aprender tão grandiosamente. O que é que a gente ainda busca o caminho difícil? Se o mais fácil é só amar. E aí, ele nos diz, nos dirige e ainda nos faz entender que o Evangelho, no seu capítulo, ele citou aqui no capítulo 2, ele falou que o meu reino não é deste mundo, é justamente por isso. Ele não só governa o reino, e ele é Espírito. Aqui nesse mundo só tem nós, os materialistas, os espíritos materializados, até os que já desencarnaram, continuam aqui por causa da matéria. Por causa de um bem material, por causa do amor que deixou, por causa de algo que não se vingou, continua sendo material, que não nos pertence. Tudo é emprestado.
ele da sua grandeza moral, calculada, ele mostrou a diferença para nós entre o orgulho e o egoísmo. Qual é o contrário do orgulho e do egoísmo? Ele nos mostrou a humildade e a caridade. Quando a gente é orgulhoso, a gente não tem a humildade. Quando a gente é egoísta, a gente não é carinhoso. Porque o egoísta, ele diz, eita, mas esse caderno é meu. Ah, mas isso aqui, olha, ele deixou para cá, eu vou pegar para mim. Pega aqui. Pega. Eu egoísta. Aí daqui, olha, eu queria que eu visse para mim. Aí eu quero aquela coisa. É o egoísta. Cadê a caridade? Se eu tenho dois e alguém precisa, por que eu quero levar os dois? E se eu tenho um e posso dividir em dois, porque eu preciso de um inteiro, se eu posso viver com a metade? É isso que ele nos ensinou tão simplesmente. Esqueçamos o orgulho e a ambição. Esqueçamos o orgulho e o egoísmo e vamos dar espaço para o que há de maior, porque a caridade ela vem junto com a mim. Quando eu sou caridosa, quando eu amo, ela vem junto. Eu não consigo amar sem ser caridosa e vice-versa. É como se a caridade e o amor fossem uma coisa só, com duas palavras diferentes. Porque quando eu sou caridosa, não é só com o dinheiro que eu dou de esmola. É quando eu vejo um irmão em apuros e dou a palavra. Eu vejo uma pessoa jogada na sarjeta, bêbada e drogada, e em vez de passar e ter medo, fazer uma coisa. Não é fácil, ninguém vai pegar um bêbado e drogado e vai levar para sua casa. Já aconteceu isso lá atrás, não deu certo. Eu já fiz essa experiência, porque eles não querem. Simples assim. Um viciado, ele não quer que Deus, nós cuidemos dele, eles querem ser sempre coitados. Eles estão fugindo do problema que eles não conseguiram resolver. Então eles se drogam, se viciam, para esquecer, ou para ter a desculpa de que não estava resolvendo, porque não tem. É inconsciente. Dificilmente eles vão entender o que nos doentes. Alguns poucos vão entender. A maioria se coloca dentro dos vícios inconscientemente fugindo dos seus problemas. Não tem coragem, dignidade, amor para enfrentar. Muita gente dá exemplo quando a gente vê pessoas nos hospitais morrendo de câncer, sorrindo. Já outros exemplos desesperados. Nós não somos iguais. Mas podemos, pelo menos, aceitar os desígnios da vida. Porque ninguém está doente por acaso. Às vezes a doença a gente adquire pelos nossos maus hábitos, que é da maioria das vezes os nossos maus hábitos. Às vezes eu tenho uma diabetes, mas eu sei que é diabetes, eu vou comer aquele docinho só hoje, e amanhã de novo só hoje, enquanto houver o amanhã é só hoje. E aí vem aquele que tem um problema de estômago, eu vou comer isso aqui, essa fruta do meu, mas só hoje. Então somos nós que entramos na perdição da doença. A doença física e mental somos nós que buscamos. Porque em vez de procurar energia positiva, encontramos energias de ligar nossa TV e coisa ruim o tempo todo. De ligar o nosso rádio para ouvir a fofoca do que aconteceu com a política dali, ou que fulano morreu ali, e foi o fulano que matou. A gente precisa saber das coisas do mundo? Um pouco. Mas o que é que a gente resolve? As violências do mundo. Se nós não orarmos por eles, por que conta? Só queremos saber da vida deles. E cadê a parte principal? O de se compadecer, se ajoelhar e pedir a Deus que rogai por aqueles que estão naquele sofrimento, aqueles que tiveram a vida ceifada, que estão morrendo nos hospitais, que foram abandonados pelos filhos nos asilos. Onde é que a gente faz a caridade e pedir por eles? Não precisamos sair da nossa casa e tirar os velhos do asilo, não, gente. A gente não tem um asilo em casa. Mas a gente pode orar por eles, pode visitar. Não é nada demais o que Jesus pediu para nós. Mas a gente ainda prefere se preocupar com o eu e o outro. Né? E aí tem uma pergunta aqui. Olha, escuta a pergunta. Qual é o maior equívoco humano contra Jesus? Aí tem uma
resposta: desconsiderar e desprezar o código moral que ele nos ensinou. É resumindo tudo que eu acabei de dizer. O desprezo dos seus ensinamentos. E Jesus foi a manifestação de amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Chico Xavier citou. Olha como é linda a frase. Jesus foi a manifestação de amor de Deus e a personificação de sua bondade infinita. Chico Xavier, na sua inteligência, na sua humildade, quis dizer que a personificação de Deus, o personagem, a pessoa, a figura material de Deus, foi Jesus também. Deus foi tão bom conosco que nos enviou Ele, que eu acredito que isso não acontece em todos os mundos. Eu não sei de tudo, né? Eu bem pequenininha, mas eu não acredito que isso seja algo que seja corriqueiro nos planetas, em tantos outros planetas. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, mas a casa é o planeta Terra. Tem gente que divide a casa, meu país é esse, você não pode entrar. Que meu país é esse, você é um desgraçado, vai dar porque eu não tenho fome. Não pode entrar no país, você vai me roubar. Porque a gente ainda não entendeu o planeta para todos. Ainda tem o egoísmo. O meu planeta, o meu país, só entra se eu deixar, ou você vai voltar logo. Eu tenho visto isso. E aqueles que matam, porque quem manda é eles. A ignorância. Esses não vão matar para o planeta, porque aqui não vai ter mais espaço para esses espíritos que vieram e que conseguiram um poder maravilhoso de governar um país, governar um estado, governar uma cidade, e não usa esse poder para ver. Esses não vão matar. Nós estamos recebendo crianças e adolescentes tão grandiosos agora, que Jesus nos enviou, para que a gente não retroage, porque o planeta não pode retroagir. Nós estamos indo para a nova era, como foi dito, a nova era comum de regeneração. Jesus veio nos preparar para esse mundo de regeneração. Ele veio resumir, em poucas palavras, toda a história que precisamos viver até lá. Faltam poucos anos, 30 e poucos anos. Dizem nas Escrituras que em 2057, a gente já está em 2025, estamos perto do mundo de regeneração. E essas misérias todas que a gente consegue ver, eu não vejo quase nada, né? Mas alguém sempre comenta, é por causa dessa leitura necessária. A maioria dos que estão desencarnando não vão voltar para outros planetas menos evoluídos, para que possam passar pelo processo evolutivo, longe desses que estão vindo para fazer o mundo ser melhor. Veja a evolução da ciência, observe a tecnologia, observe que em tão poucos anos, em 20 e poucos anos, a gente teve uma transformação da informática, na parte agora do IA, extraordinária e importante para a evolução. Porque se não fosse, não estaria acontecendo. Tudo está sendo permitido de acordo com o projeto de Deus. Que Jesus está conosco o tempo todo. Ele não nos deixa só. Nós aqui esquecemos dele, fechamos a porta e deixamos ele na porta. Mas ele sempre dá uma graça, esperando você dizer, Jesus, entre em qualquer flecha que ele achar, ele entra. Basta a gente dizer a ele que ele está. E aí ele tem outra citação que diz: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, pois eu venci o mundo. O que é que ele quis dizer? Que não deixem de acreditar, que a aflição vai vir, até se regenerar, ainda vai vir, porque o mundo é de provas e de expiação. A diferença da prova e expiação, não sei se já se foi aqui, uma prova é quando você escolhe passar pela prova para se melhorar e evoluir mais rápido. A expiação é quando você é obrigado a passar por esse processo de dor, porque você causou igual ao seu irmão. Então, se eu, uma era antiga, vamos dar exemplo, pronto, vou dar exemplo de algo que aconteceu recente. No caso de uma criança que
carro, não sei se foi em São Paulo, o cinto de segurança amarrou, não sei se foi na cintura, onde foi. Eu sei que a criança caiu do carro, do veículo, com o cinto de segurança amarrado. O motorista não viu e arrastou o carro. Essa criança foi para várias ruas, morreu no sofrimento. Não faz parte. E aí o que acontece? Uma psicografia desse espírito para acalmar a família, porque não é fácil. Não é fácil. Essa morte é muito violenta. E muito aberrativa. Porque você se sente estúpido. Você se sente irresponsável. O pai e a mãe se sentem irresponsáveis. Então ele veio dizer que em uma outra vida ele matou uma pessoa, mas viva, amarrou num cavalo e puxou por aquelas ruas da cidade. E a pessoa faleceu dessa forma. Então ele pediu a prova de vir morrer do mesmo jeito que causou a morte de outro ser humano. Então isso é prova. Perdão, isso é expiação. Isso é expiação. Ele precisava passar e veio expiar. Mas eu já sou um ser um pouco mais evoluído, mas eu sei que eu ainda preciso melhorar. E aí eu peço para vir médium, como chama, ostensivo, que é um dos mais difíceis. Aí eu disse, olha, senhor, eu vou encarnar, mas eu vou trabalhar pela comunidade como médium ostensivo. Isso é uma prova. Porque eu escolhi me melhorar, ajudando as pessoas, principalmente as pessoas em estado, espiritualmente falando, bem debilitadas. Então, o trabalho do médium, seja ostensivo ou não, é muito importante para Deus e para Jesus Cristo. Quem é médium e não trabalha, não é trabalhar na roça, não é trabalhar pega pesado, é trabalhar estudando, é trabalhar se melhorando, é trabalhar ajudando aquele que bate na porta e está desesperado. Esse caso que aconteceu com a Vera, se tivesse tido esse tratamento, tinha sido evitado. Mas a gente ainda é muito ignorante e muito acomodado. Procuramos, às vezes, vai para a igreja 2 dias, 3 dias e nada mais. Mas não é isso. É estudar. É pesquisar, em vez de pesquisar novela, assistir novela, que não nos representa, é abrir o Evangelho, fazer uma leitura. Ah, mas eu não entendi muito bem. Mas muita gente tem vídeos na internet falando de cada capítulo do Evangelho. Se procurarmos, encontramos as respostas sem precisar nem sair de casa. Ah, mas eu não quero ir na casa espírita hoje. Pronto. Você leva a casa espírita para sua casa. Abre o Evangelho, pega o Google lá, olha, eu quero a nova era. Eu ouvi a palavra do Evangelho sobre a nova era. Vamos ter irmãos que estudaram para ajudar. É isso que Jesus quer. Nós pegamos o nosso tempo na ociosidade, procurando por coisas que não valem a pena, para a gente aprender que vale a pena. Se a gente, devagarzinho, não precisa deixar a novela muito acostumada, que é ela acabar, deixar ela acabar. Para você assim, dar o intensivão, no estudo. Mas agora, pega uns 15 minutos, antes da novela começar, ou depois que acabar, ou tantos outros programas de TV, ou jogo de futebol, e vamos dar esses 15 minutos para Jesus. É isso que ele quer. Ele não quer tudo, ele quer só um pouquinho. E é esse pouquinho que ele dá tudo. Aí falei, como também fala no Evangelho, sobre as nossas primeira, segunda e terceira revelação. A primeira revelação foi feita por Moisés, através dos seus ensinamentos, dos 10 mandamentos. A segunda, nada menos importante, foi a de Jesus, que limitou-se também a desvendar o gênero da verdade, que foi o que ele veio nos falar. E a terceira revelação foi o Espiritismo, com Kardec, há tão pouco tempo, em 1888. Então, há tão pouco tempo, Kardec se dedicou a nos deixar um legado, que Jesus começou lá atrás, que não podia falar do jeito que está falando hoje, que Kardec nos deixou, nos livros da codificação. Jesus não podia falar do mesmo jeito que a gente encontra hoje nos nossos livros da codificação. Porque ele sabia que não seria
história contada com fantasia. Porque a gente entende mais a história fantasiosa do que a história dura. A dura a gente corre para uma coisa, não é muito. Mas Jesus foi tão inteligente que ele contou parábolas, justamente para deixar a gente curioso. Por que ele quis dizer? Ele vai buscar. E não sai da nossa vida. Porque a parábola é uma fantasia. É uma história, vamos dizer assim, como se fosse poesia. E ele, tão inteligente, deixou as parábolas para que a gente agora decida as parábolas. E não esqueçam mais. Né? E aí, para não estourar o tempo que nós vamos, tem aqui, eu citei quem é Jesus para as religiões. Para a religião espírita, nós acreditamos, né, as espíritas, que Deus é o Criador e Jesus é a criatura. Cristo é um ser muito evoluído que governa o nosso planeta. A figura do médium também faz parte da crença espiritual. Repare como é tão importante a figura do médium, que ele foi citado junto com a mesma citação de Jesus. Estou dizendo que o médium é igual a Jesus. Estou dizendo que ele é tão importante para a nossa evolução, para ajudar o próximo, quanto Jesus queria, porque Jesus era médium. Jesus sentiu a mulher tocar no manto dele, no tecido do manto dele, na multidão, e disse: alguém me tocou. Aí Pedro olhou para ele: sim, um monte de gente, Jesus. Ele disse: não, alguém me tocou e saiu de mim uma energia diferente. Não foi um simples toque. E aí a mulher impura, né? Na época que ela estava sagrada, ela considerada impura, ninguém chegava perto, ela como se fosse uma leprosa. Tocou e na fé dela, ela se curou. E para ele, aquele era o maior exemplo de amor e fé que ele já teve vivido até aquele dia. Quantas histórias de fé, quantos homens ele curou, mas aquela história, para ele, eu senti na leitura, que ele foi para ele como se fosse a história. Um exemplo de fé. Ela não precisou olhar nem para ele nem tocá-lo, só no manto. E foi curada. Não tanto quanto os outros. Jesus deu a palavra da cura. Entendeu a diferença? Porque é diferente Jesus dizer que a senhora é deficiente, levante-se. É diferente. Do que ela chegar no manto dele e se curar na fé. Para Jesus, foi o maior exemplo de fé até que eu vi. Não sei se ele é com outros, mas temos que citar o maior exemplo de fé. Para os umbandistas, o Evangelho de Jesus é uma das suas referências morais, por meio de valores como caridade e fraternidade. Cristo é uma figura de destaque com o orixá, Oxalá. Eles pregam a imortalidade, a reencarnação e a existência e a interação com as entidades espirituais. Para muitos de nós, até para mim, um pouco tempo atrás, eu vou uma série de umbandistas, né? Achava que era só coisa ruim. É o que, infelizmente, a cultura brasileira, né, pinta. E como, infelizmente, alguns praticantes dessas religiões acabam desviando um pouco do sentido do que a Umbanda veio nos ensinar. Eu vejo que eles acreditam tanto quanto nós na reencarnação. Acreditam no Cristo. Só mudaram o nome, porque, não sei se vocês sabem, né, para os escravos, os senhores de engenho não deixavam eles cultuar os santos da Igreja Católica, porque eles eram negros e eram escravos. Que aberração. Então, a minha Nossa Senhora de Fátima não poderia ser adorada como escrava, porque ela é minha, eu sou o senhor de engenho, eu sou o dono da coisa ali, eu sou o dono da santa. Então, o que é que os negros fizeram? Trocaram os nomes. Jesus era o orixá, Jesus era Oxalá. Nossa Senhora da Purificação e Menção. E aí vai. Então, todos esses nomes da igreja umbandista são os santos da igreja católica. Só que eles trocaram o nome para poder cultuar e orar. E até nisso eles queriam proibir. E aí vem os judeus. Para os judeus, eles não reconhecem Jesus como Messias. Ainda hoje não reconhecem. Eles ainda esperam, segundo a doutrina deles, o Messias ainda virá, segundo as profecias. Por isso ainda é contadeiro. Aqueles não aceitaram Jesus como Messias. E tantos outros lá, né, que não acompanham,
Mas eu sei que essa guerra santa ainda sobre judeus, palestinos e tudo mais, é justamente por não aceitar o que o outro não aceita. O outro, gente, se ele não aceita, ele vai demorar mais a chegar a Jesus. É só isso. O que é que interfere no que eu acredito? É uma aberração brigar, matar, em nome de Allah. É estupidamente aberrativo matar em nome de Jesus se ele veio pegar a mão. É um ponto aqui na festa. Eu vou matar porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Isso não existe. Um momento, uma hora ele vai entender. E para os evangélicos, ele foi um profeta, um líder religioso, figura aceitável do cristianismo. Para os testemunhas de Jeová, ele era o filho unigênito de Deus e que sua vida começou no céu. Ele é descrito como a primeira criação de Deus. Sua representação exata era essa. E eles acreditam que ele é uma entidade separada que não parte de uma trindade. Cada um interpreta a Bíblia e as escrituras de um jeito diferente. Não estou aqui para ajudar ninguém, porque o dono da verdade é Deus. Mas no que eu acredito, acredita cada um os seus pensamentos. Para estar seguindo. Eu não acredito nisso, mas tudo bem, né? Para os hindus, ele é uma figura que vê o mundo com os ensinamentos valiosos e que incorpora os ideais que eles defendem. É a face humana de Deus. Para os hindus. Então, no final das contas, né, cada um tem a sua maneira de pensar. Mas a gente vê o funil afunilando nas crenças. A gente vê hoje o cristianismo, né, os católicos, entendendo a reencarnação. Mesmo que eles continuem na igreja deles, lá, cultuando, adorando a imagem, eles já conseguem entender a reencarnação e vida após a morte. Ainda vai demorar um pouco mais porque eles continuam sem um estudo aprofundado. Alguns deles ainda podem fazer, mas particularmente, né? Dentro da própria igreja ainda não tem esse estudo que a gente faz na casa espírita. Cada semana um capítulo é lido, um capítulo é conversado e é discutido entre todos, para que a gente entenda o que está dizendo o Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e tantos outros da comunicação. Então o que é que acontece? Se a gente continuar como um povo, só olhando para frente, a gente não vai ver os lados. E os lados é nos entender, estudar. Se não quiser ler, ouvir. A internet não é só vilã, ela também é professora. Eu aprendo muito na internet. Levo meus livros, leio, ensino, tem palavras em que não se entende, vou lá e dou uma lida, descubro o que significa aquela palavra. Tanto quanto que eu li aqui fui hoje tirar dúvida, porque era uma dúvida zero. Eu citei uma vez, falando sobre esse tema, e o navio de Teseu, na época, foi um grego, um herói grego, filho de um rei, né, da Grécia, que construiu esse navio de Teseu. O nome dele era justamente para liderar Teseu. Esse navio, toda a viagem que ia, claro, as viagens são muito longas, o navio com 50 remos, desgastava. E o que é que acontecia? Quando o navio voltava ao porto, na cidade deles, né, na Grécia, eles trocavam algumas madeiras. E foi trocando ao longo dos anos. Tanto que foi trocando que ficaram se perguntando lá, esse navio ainda é de Teseu? Porque ele está todo modificado. E aí ficou aquela confusão na época entre a população, se o navio ainda seria navio de Teseu, aquele navio que desbravou e descobriu em outros lugares e que também, né, ganhou várias guerras. E aí eles perguntaram. E ficou esse paradoxo naquela época. É ou não é o mesmo navio? E a pergunta é, como a gente se melhora? A gente se transforma. Somos as mesmas pessoas? É o navio de Teseu. Entendeu? Então, essa continua o paradoxo. Sócrates dizia uma coisa, Platão, que era o discípulo de Sócrates, dizia outra, e os
Filósofos de agora atuais dizem totalmente diferente. Que para eles, o Davi de Jezebel não tinha mais a mesma essência. Mas no fundo, nós somos o mesmo espírito. Então, se eu dou cada vida que eu venho, eu troco uma tábua, troco um remo, eu estou me melhorando para não envelhecer e não fundar nada. Entende? Eu entendo assim, que uma vida de Teseu continua sendo uma vida de Teseu. Porque eu continuo sendo adolescente, mesmo desencarnando várias vezes e voltando. Só que eu estou uma Alessandra passava nova, com remo novo. Agora eu não tenho mais nem remo, agora eu tenho novo. Eu sou elétrica. Entendeu a diferença? Porque hoje os navios não são mais a lenha, não são mais elétricos, é só todo eletrônico. Eu não sei nem para que tem maquiador, mas é capitão, porque nesse ponto até da terra ele controla. Então, deixou de ser um navio pela aparência de Teseu, mas a essência continua. Porque todo mundo sabia que quando ele chegava, era ele. Porque ele não foi trocado de um dia para o outro, ele foi se melhorando a cada dia. Então, fica essa história de Teseu, a gente que não curiosidade, estudar, ele era romano, ou era grego, e mesmo nem querendo ensinar, deixou esse ensinamento, aprendizado no projeto. Então, que a gente possa ser esse navio, tocando as nossas tábuas um dia após o outro, os nossos pensamentos ruins, sentimentos negativos, raiva daquelas que nos fizeram mal, porque eles são muito ignorantes, gente, nós também. Mas se a gente se melhorar, eles vão ficar para trás, eles não vão para trás. Já pensou? Eu não gosto daquela pessoa, né? Parente, amigo, amigo não, né? Finge que é amigo. E aí, desejo mal, tem inveja, tudo mais. Quando eu tenho a oportunidade de uma rasteira, você acha que você não vai vir de novo para cá? Claro. Então aprende logo, perdoa logo, se livra logo. Porque se ele não é bom para você, você não está sendo melhor. Vamos aprender logo a perdoar para fugir desses espíritos que nos fazem mal. Se a gente puder levar junto, ajudar, é o gabarito da prova. Tá? É o gabarito da prova. Porque a gente, além de se melhorar, ajudar o outro a melhorar. Mas se a gente não consegue fazer todas as matérias da prova naquele dia, a gente passa pelo menos na média. E aí a gente já diminui o tempo de sofrimento aqui, né? Muito simples. Jesus abençoe a cada um, muita gratidão por me ouvir, e que Jesus continue sendo para vocês o mesmo. Vamos continuar com o pensamento de Jesus, o nosso governador, o nosso guia, agradecendo a presença dos nossos guias espirituais, dos irmãos de luz que vão ver nessa casa, agradecer essa energia maravilhosa que de cada um que está aqui presente, mesmo aqueles que ainda não conseguiram enxergar, porque eles encarnaram, e que estão aqui buscando a palavra e o ensinamento do Evangelho. Obrigada, Jesus, por poder nos trazer para esta casa, o coração aberto, o coração infinitamente tranquilo, e ouvir a tua palavra, o teu ensinamento que é maravilhoso. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, por enxergarmos, por poder falar, ouvir e andar. Obrigada porque meio de tantos que não podem fazer isso, somos agraciados. Obrigada, Senhor, por proteger a todos aqueles em sofrimento, aqueles viciados nas drogas, os deficientes ainda humilhados e incompreendidos. Obrigada, Senhor, por sermos mais um ser humano escolhido pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos conduza às nossas casas em paz e que teu ensinamento
a gente já concorda com os tempos, né? Nós iniciamos esse trabalho de espírita na Terra. Né? Então, já temos um tempo dessa jornada dos espíritos, né? Mas já temos esse tempo, esse ano de trabalho. Né? Nós iniciamos em 2012 e 2008. Em 2008, capela, nós iniciamos em 2005, a favor dos evangelhos lá na minha casa. Então, tem 20 anos já que nós estamos na caminhada. Né? Bom, nós estamos felizes por isso. E, gente, sempre eu tenho a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, a gente sempre está chamando para que a gente possa aumentar a nossa vida, trabalhadores, pessoas que têm mais, estudar a doutrina espírita, eu creio que o espírito fica por trás. Isso, ela não tem sacramento, ela não tem hierarquia, ela não tem rituais, é feita e construída da palavra. O verbo daquilo que a gente aprende, que a gente aprende para repartir, para distribuir as coisas, as coisas, quando a gente consegue crescer na evolução, ajudando os outros também. Né? Então, nós estamos aqui para compartilhar, para ser solidários e fraternos uns para os nas terças, por isso que a gente tem os nossos estudos na terça, porque é na terça que a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do livro espírita, para que a gente possa cada vez mais se alicerçar no conteúdo do livro conhecimento. E depois dos passos, a gente tem a observação que quiser fazer, tem um fraterno, só deve falar comenta aqui, comenta livre, né? Ou então, para que possa nos ajudar nesse processo. E vamos trabalhar. Bora lá?